Olá leitores, sejam bem-vindos ao canal Resumo dos Livros. Em Busca do Tempo Perdido é uma obra-prima da literatura escrita por Marcel Proust e publicada em 7 volumes entre 1913 e 1927. É considerada uma das maiores obras da literatura francesa e mundial. A seguir, um resumo detalhado de cada um dos volumes. Volume 1, No Caminho de Svan. Parte 1, Combray. Capítulo 1, O narrador, que não é identificado pelo nome, relembra sua infância em Combray como a lembrança do gosto de uma madeleine mergulhada em chá desperta em sua memória uma série de lembranças. Capítulo 2, O narrador relembra a figura de sua tia Leonie, uma mulher doente e egocêntrica que se recusa a deixar a cama e que tem uma relação difícil com sua mãe. Capítulo 3, O narrador relembra as visitas que sua família fazia à casa de campo da família Svan, onde ele conheceu Gilberte, a filha de Svan, por quem ele se apaixonou. Parte 2, Svan em Amor. Capítulo 1, O narrador revela que Svan, um amigo de sua família, é apaixonado por Odette, uma mulher com reputação duvidosa que frequentava os mesmos círculos sociais que ele. Capítulo 2, O narrador descreve como Svan fica obcecado por Odette e passa a persegui-la. Ele descobre que ela é infiel e se envolve com outros homens, mas mesmo assim continua a amá-la. Capítulo 3, O narrador narra o momento em que Svan e Odette finalmente se reconciliam e se casam. Volume 2, A Sombra das Raparigas em Flor. Parte 1, M. Svan em casa. Capítulo 1, O narrador relembra uma visita que fez à casa de Svan e como ele se sentiu atraído por Gilberte, a filha de Svan. Capítulo 2, O narrador descreve as idas à praia com seu amigo Saint-Loup e como ele percebe que ele também está interessado em Gilberte. Capítulo 3, O narrador descreve como ele é apresentado ao grupo de raparigas, incluindo Albertine, e como ele começa a se sentir atraído por ela. Parte 2, Nomes de lugar, um nome. Capítulo 1, O narrador começa a se envolver com Albertine e reflete sobre a natureza da atração e da possessividade. Capítulo 2, O narrador viaja com seu avô para Baalbek, onde ele se encontra com as raparigas novamente. Capítulo 3, O narrador relembra sua visita ao teatro e como ele é atraído pela atriz Berma. Volume 3, O Caminho de Guermantes. Parte 1, O lado dos Guermantes. Capítulo 1, O narrador reflete sobre seu lugar na sociedade e como ele é visto pelos Guermantes. Capítulo 2, O narrador relembra como conheceu o Barão de Charlus, um membro da alta sociedade, e como ele se sentiu atraído por ele. Charlus convida o narrador para visitá-lo em sua casa. Capítulo 3, O narrador descreve sua visita à casa de Charlus e como ele é apresentado a vários membros da alta sociedade. Parte 2, Namoro de Albertine. Capítulo 1, O narrador reflete sobre o seu relacionamento com Albertine e como ele começa a suspeitar da sua infidelidade. Capítulo 2, O narrador tenta encontrar evidências da infidelidade de Albertine, mas não consegue provar nada. Capítulo 3, O narrador começa a se afastar de Albertine e ela é convidada a deixar a casa de sua família. Volume 4, Sodoma e Gomorra. Parte 1, A Cárcere e sua revolta. Capítulo 1, O narrador reflete sobre a natureza da homossexualidade e sobre a relação de Charlus com Jupien. Capítulo 2, O narrador descreve um encontro entre Charlus e Jupien em um bordel. Capítulo 3, O narrador reflete sobre sua própria sexualidade e sobre o desejo que sente por homens. Parte 2, Na Sodoma de Paris. Capítulo 1, O narrador é convidado para uma festa em casa dos Verduri, um casal de amigos de Charlus. Capítulo 2, O narrador testemunha uma cena de ciúme entre Charlus e Jupien. Capítulo 3, O narrador reflete sobre o papel da homossexualidade na sociedade e sobre a sua própria identidade sexual. Volume 5, A Prisioneira. Parte 1, A Prisioneira. Capítulo 1, O narrador conhece uma jovem chamada Albertine e começa a se sentir atraído por ela. Capítulo 2, O narrador começa a namorar Albertine e a se preocupar com a sua fidelidade. Capítulo 3, O narrador descobre que Albertine tem um relacionamento com uma mulher e começa a suspeitar que ela é lésbica. Parte 2, A Prisioneira no Amor. Capítulo 1, O narrador tenta descobrir mais sobre a vida de Albertine e contrata um detetive particular. Capítulo 2, O narrador descobre que Albertine tem um passado obscuro e começa a se afastar dela. Capítulo 3, O narrador se reconcilia com Albertine, mas ela acaba deixando-o para sempre.
Volume 6, Albertine desaparecida. Parte 1, A fugitiva. Capítulo 1, o narrador descobre que Albertine morreu em um acidente de equitação. Capítulo 2, o narrador reflete sobre a natureza da morte e sobre a sua relação com Albertine. Capítulo 3, o narrador tenta encontrar pistas sobre a vida de Albertine e descobre que ela teve vários relacionamentos com mulheres. Parte 2, A prisioneira recapturada. Capítulo 1, o narrador começa a ter sonhos sobre Albertine e tenta encontrar uma maneira de reviver a sua memória. Volume 7, O tempo redescoberto. Parte 1, A morte de Bergotte. Capítulo 1, o narrador é informado sobre a morte de Bergotte e reflete sobre a sua importância como escritor. Capítulo 2, o narrador visita a casa de Bergotte e encontra uma cópia de um livro que ele admirava. Capítulo 3, o narrador reflete sobre a morte de Bergotte e sobre a sua própria mortalidade. Parte 2, O tempo redescoberto. Capítulo 1, o narrador retorna a Paris e encontra vários amigos que ele não via há anos. Capítulo 2, o narrador reflete sobre as mudanças na sociedade e na sua própria vida desde a época em que começou a escrever. Capítulo 3, o narrador encontra uma antiga paixão e reflete sobre o tempo e a memória. Amanhã voltaremos com mais um livro resumido para você.